Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 36. Nós vamos fazer a leitura de todo este salmo, que é o texto em que exporemos, pela graça de Deus, nesta oportunidade. Diz a palavra de Deus: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Oremos. Senhor nosso, Deus santo e bendito, a tua palavra, ó Deus, lida agora, ó Senhor, necessita ser exposta. E, ó Deus, recorremos sempre e sempre a Ti, ao Teu Espírito, para que possamos fazer esta exposição, ó Deus, com toda fidelidade, porque estamos cientes de que a responsabilidade é dizer, é expor todo o Teu desígnio, é não omitir, assim como também nada acrescentar. Então, ó Senhor, que o Teu Espírito assim nos guie, Senhor, em tudo que vamos proferir. E desejamos, ó Deus, que o Teu favor, a Tua bondade, recaia sobre os Teus, dando-lhes, ó Deus, entendimento, e a Tua misericórdia, a Tua graça sobre aqueles que ainda não Te conhecem, fazendo-lhes, ó Deus, cair o véu, que seus olhos sejam abertos e seus ouvidos estejam atentos àquilo que, ó Deus, Tu tens a falar nesta oportunidade, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é Um Grande Contraste. Nós vivemos numa geração que até fala muito em Deus, mas conhece pouco ou nada de Deus. Muitos aprenderam a repetir frases religiosas, têm opiniões formadas sobre quem Deus é, mas essas ideias, essas concepções, elas normalmente são moldadas pela cultura, pelo sentimento ou pela própria consciência, mas não pela revelação da palavra de Deus. Nós temos aprendido que Deus só se revela pela sua palavra. Você só pode conhecer a Deus pela palavra, não há outra maneira, outra forma de conhecer a Deus, senão pela sua palavra. Então, como as pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, elas têm N concepções a respeito de Deus. E elas também não têm ideia de quem são. Qual é o resultado? O resultado é, como o homem não conhece a si mesmo, ele tende a minimizar seus pecados. E ao mesmo tempo, como ele não conhece a Deus, ele reduz aquilo que Deus é, principalmente a bondade de Deus. Então é comum a pessoa pensar, eu não sou tão mal assim. Por outro lado, também é comum ele pensar, Deus não é tão santo assim. Mas quando nós lemos aqui esse salmo, percebemos que Davi faz exatamente o oposto. Davi coloca lado a lado duas realidades que não podem ser confundidas. Uma delas é a profundidade da maldade humana e a imensidão, do outro lado, da bondade de Deus. E é nesse contraste que a glória de Deus brilha, irmãos, com muita intensidade. Imagine
Imagina os irmãos, alguém que nunca saiu de uma cidade poluída, onde o céu é constantemente acinzentado pela fumaça. Para os mais antigos, talvez os irmãos lembrem, uma cidade que chamava Cubatão, era a cidade mais poluída, considerada a cidade mais poluída do nosso país. As chaminés das fumaças tomavam conta do céu e o céu de fato era assim, toda a cidade acinzentado. Então, para uma pessoa que vive num lugar desse, aquilo passa a ser normal. Aquele tom apagado é simplesmente o céu como ele é. Mas basta ele sair daquele ambiente, sair daquela cidade, viajar para um lugar, qualquer outro local, onde não haja toda aquela poluição, onde o ar é limpo e o céu é intensamente azul, ele percebe que está vivendo numa realidade distorcida. O contraste revela aquilo que ele nunca havia percebido. Assim é o coração humano. Por natureza, nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. Por natureza, nós não nascemos com fé. Nós não temos fé, ninguém nasce com fé. E aí nós vivemos acostumados com a poluição do pecado. É normal viver com a ausência do temor de Deus. Nós passamos a achar comum a corrupção interior, a corrupção do nosso ser, a corrupção do nosso coração. Nós não temos noção de quão corrupto nós somos. Nós não temos nem noção que nós nascemos mortos em delitos e pecados. E é exatamente por conta disso que não percebemos a grandeza da bondade divina. Davi, movido pelo Espírito Santo, limpa o ar diante dos nossos olhos. O que é que ele faz? Primeiro ele mostra o coração do ímpio, que está aqui dos versículos 1 ao versículo 4. E isso, preste bem atenção, não é porque a gente se sinta superior, mas para que reconheçamos o que somos por natureza. E depois, Davi vai nos conduzir à contemplação da bondade infinita do Deus Santo, que está do versículo 5 ao versículo 12. E aí vem a pergunta que vai guiar o nosso sermão. Que elementos Davi usou para nos mostrar esse grande contraste? Esse necessário contraste. E é necessário, irmão, não só para os ímpios, mas para muitos que estão dentro das igrejas, que não têm a noção da depravação total do homem. Quantos dentro das igrejas não acreditam que o homem não nasce assim tão ruim? Que a queda de fato não foi uma queda, foi só um tropeço, um escorregão? Pois a palavra de Deus nos mostra. E vai nos mostrar exatamente com base nesse contraste. O primeiro contraste é a maldade do ímpio. Tem muita gente, irmãos, que crê na bondade humana, na reserva moral de alguém, na boa índole ou na natureza pura das pessoas. Há muitos que acreditam que a pessoa se torna má devido unicamente ao meio. É o meio que transforma as pessoas. Se o meio for bom, ela vai ser uma pessoa boa. Se o meio em que ela vive for má, então ela vai ser uma má pessoa. É por isso que muitos ainda dizem aí que determinadas pessoas são vítimas da sociedade. A Bíblia não diz isso. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não existem homens com a natureza bondosa. Em Romanos 3,10 está dito: não há um justo, nenhum sequer. Se Deus não conceder uma nova natureza, a pessoa vai continuar na sua impiedade. Ele disse a Nicodemos: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, um religioso, não entendia. Imagine os irmãos. Aí o que é que o salmista diz no versículo 1, a parte A, do Salmo 36? Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Essa voz é o desejo de transgredir. Transgredir o que, irmãos? A lei de Deus. Você nasce com o desejo já de transgredir a lei de Deus. E não cessamos de sempre dar o exemplo. Os irmãos que lembram das crianças, vocês sabem disso. O que mais você ensina a criança é: não faça isso. Não, 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 não. O tempo todo. Há no coração a voz da transgressão.
Marcos 7, 21, 22 explica isso. Diz: dentro do coração dos homens procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E de onde vem essa maldade? A parte B diz, do versículo 1 de Salmo 36, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então o ímpio por natureza, irmãos, não ouve a Deus, ouve a autoridade do seu coração, ouve a voz do seu coração. Mais uma vez repetimos, enquanto o mundo diz, ouça seu coração para tomar as suas decisões, a palavra de Deus diz, não faça isso de jeito nenhum. Olha aí o que está no seu coração. Não ouça não. Mas o ímpio diz aqui, como ele não tem temor diante de Deus, ele não tem receio da punição de Deus. Aí você me diz, não pastor, mas tem gente que tem medo. Ele sabe de que ele tem medo? Das consequências. Ele não tem temor de Deus não. Ele tem medo de se dar mal, de alguém descobrir e de ele ter que pagar pela transgressão. Mas temor a Deus, ele diz, não vou fazer isso não, porque eu vou entristecer o Espírito Santo. Ele diz isso? Não, sabe por quê? Não tem temor de Deus diante de seus olhos. Então ele está disposto a praticar tudo o que deseja, conquanto que as pessoas não descubram. Olha o versículo 2. Porque a transgressão o lisonjeia. Lisonjear é enaltecer, adular, bajular a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não vai ser descoberta, nem detestada. Faça isso, ninguém vai saber. Se ninguém vai saber, se ninguém vai descobrir, ninguém vai detestar você. Isso é o coração dizendo, a voz da transgressão. Diz assim, vá, faça rapaz, você vai conseguir, você pode. Você vai dar um jeito. Você tem jogo de cintura. Você vai escapar dessa e você vai se dar bem. E a transgressão da lei? Lei que lei? Lei de Deus? Não, somente elogios. Quem vai lhe elogiar? Cuidado, cuidado. Você está atendendo ao seu coração, ele vai lhe elogiar. Vai dizer que você é bom, que você consegue. Isso é muito contraditório, irmãos, porque o natural seria o pecador sentir o seu pecado. Mas aqui acontece exatamente o contrário. Porque é normal, porque existe, irmãos, a lei de Deus, mas o que é que ele faz? Ele escuta mais a voz do coração, a voz da transgressão, e isso vai abafando para a sua própria condenação, abafando a lei que está no coração. Ora, quem é que não gosta de receber louvor? Ele está sendo louvado. Você prefere o quê? Me diga, ser exortado, ser questionado, ou ser bajulado? Me diga. Você se sente melhor como? Não, rapaz, vá. Ninguém é perfeito mesmo, né? E tal. Vá em frente. Mas, rapaz, olha, isso aqui pode ser que Deus não se agrade. Não, mas vá, Deus conhece a intenção do seu coração. Não é melhor escutar isso do que escutar, não faça não, você está quebrando a lei de Deus. Rapaz, presta atenção. Você diz que ama a Deus, mas você está quebrando a lei de Deus, está transgredindo, e está achando bom, está ouvindo a voz da transgressão. Não faça isso. Você vai gostar? Quem é que gosta? Gosta mais do louvor, da bajulação, do ajeitado. Você gosta de ouvir aquela voz que diz, fique sossegado, vai dar tudo certo, quando você está fazendo aquilo que é errado. Isso é um engano, irmãos, do coração pecaminoso. Então o ímpio, até quando ele pode, ele elimina toda distinção entre bem e mal. E a sua consciência fique num estado de insensibilidade, para que você não fique sendo torturado, e isso lhe conduza ao arrependimento. Porque enquanto você está sendo questionado, irmãos, e confrontado, isso vai lhe levar, pode lhe levar ao arrependimento. Isso é bom para a sua alma, mas não é bom para você ser sempre confrontado, castigado. Aí a voz da transgressão diz, as pessoas vão descobrir, não, fique tranquilo, sua reputação não será atingida, você vai continuar bem aos olhos das pessoas. E o pecador e o ímpio pensa que não vai ser descoberto.
Não, eu vou tramar tudo, vou pensar tudo. Eu vou agir nas escondidas. Eu fiz na calada da noite, no escuro, na escuridão. Ninguém viu. Ninguém estava lá para saber. Isso aí é o engano do pecado. Só que ele não para por aí não. Ó, versículo 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. No original, irmãos, malícia significa maldade. Olha o contraste. Olha como é o ímpio. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Isso aqui era você, antes de ser regenerado. Era você. Lembre disso. Esse contraste é para a gente sempre contrastar nós com Deus. A nossa natureza com a bondade divina. Não fique só olhando para o ímpio que passa ali do outro lado da calçada, não. Fecha parênteses. Dolo. Palavras de malícia. Quer dizer, dolo quer dizer engano. O ímpio não é sincero. É especialista em enganar, mentir, falar com duplo sentido. Então essas mensagens são duras, né, irmãos? Porque Jesus Cristo disse, vós sois filhos do diabo. Foi Cristo, viu, que disse. Se não nascer de novo, você vai andar segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, que habita nos filhos da desobediência, são esses aqui. São filhos da desobediência? São. Por quê? Não há temor de Deus a eles. Eles ouvem a voz de Deus? Não, ouvem a voz da transgressão. E o verso 3 continua falando sobre o caráter do homem ímpio. Parte B, abjurou o discernimento e a prática do bem. Quer dizer, abandonou, renunciou ao bom senso, à prática do bem. O bom conselho é tratado por ele com escárnio, ou com ouvidos de mercador. Ou ele escarnece no ato, ou ouve calado. Preste atenção. Tem um ditado que diz, quem cala consente. Não é bem assim não. Tem que ter cuidado. Não é bem assim não. Há quem ouça, fique calado, mas internamente está rejeitando. E o ímpio aqui está zombando daquele que está admoestando. Ele ficou calado. Lembrei-me de uma história que um pastor antigo, de uma igreja que eu fiz parte, contava. Certa feita, o filho fez uma coisa, uma desobediência grande, sabe? E o pai disse, rapaz, eu vou ter que castigar esse menino, mas eu não vou castigar ele sem antes mostrar, sabe, o erro dele. Fez certo. Aí falou com a criança, é uma criança de consciência, sabe, irmãos? Sabia das coisas, já grandinho. E enquanto ele estava falando, aí o menino baixou assim a cabeça e não olhava para o pai, ficava olhando assim para baixo. Ficou calado, aí o pai falando, ele disse, rapaz, esse menino está arrependido. O menino não dizia nada, nem um sim, nem um não. Acho que eu não vou castigá-lo não, acho que ele já entendeu a lição. Aí quando terminou ele disse, 24. Disse, 24 o quê, meu filho? Formiga que andava na parede. Estava nem aí que o pai estava dizendo. O ímpio, irmãos, às vezes ouve, baixa a cabeça, não diz nada, mas no fundo, nem aí. Nem aí. Aí o que é que ele diz? Muitas vezes ele usa a própria palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus. Ele renunciou à prática do bem, ele abandonou todo discernimento e juízo, ele não gosta da lei de Deus, mas às vezes ele usa a própria lei de Deus para se defender. Sabe o que é que ele diz? Olha, a Bíblia diz, não julgueis, viu? Não é assim? Não julgueis. Olha, você crê e a Bíblia diz, não julgueis. Eu não faço julgamento de ninguém, então ninguém me julgue. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. E ele vai buscar o quê? Atender ao seu coração. Atender ao seu coração. Atender aquilo que lhe traga felicidade. Ele está atrás de atender aos seus sentimentos, ao seu desejo, aquilo que lhe faz feliz, que lhe dá satisfação, é isso que ele está atrás. Por isso que ele não ouve, despreza a lei de Deus, não ouve Deus não, ouve a voz da transgressão. Ele se importa com o seu bem-estar, mesmo que isso faça infeliz o outro que está ao seu redor. Mas se eu me der bem, que mal tenho? É assim que ele fala. Terrível, irmãos, e isso o coração
enganoso, corrupto. É esse coração, é com esse coração que nós nascemos. Coração para você se dar bem, para você pensar, os irmãos vão ver. Olha o versículo 4: no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Você vai dizer, mas é assim, pastor, com todo o ímpio. Se fosse assim, eu estou tentando entender o que o senhor quer dizer, mas a gente não ia viver, não. Vocês vão entender quando a gente chegar na bondade de Deus, vocês vão entender. Mas esse é o retrato, é o raio-x, é a tomografia, é a ressonância magnética do coração do homem. É tomografia com contraste do coração do homem, do coração do ímpio. No seu leito maquina o mal. Nós vimos, irmãos, pela manhã que o sinédrio foi dormir pensando no mal que faria Jesus. Pela manhã realizou aquilo que ele pensou. Então veja, o primeiro passo é maquinar. Olha só, aqui tem uns passos. Preste atenção no versículo 4, ó. Maquina, detém-se e não se despega. Isso é uma sequência. Então, antes de dormir, antes de se levantar, ele planeja, medita e inventa, premedita aquilo que vai fazer. Ele dorme e acorda pensando em praticar o mal. Eu disse assim, mas quando você ouve praticar o mal, assim, é sair na rua e fazer o mal, é, pastor, assim, matar alguém, ferir, é o quê? Não, meu irmão, preste atenção. Toda quebra da lei de Deus é um mal que você está fazendo. É um mal. Só o fato de você preparar, pensar numa resposta para dar àquela pessoa que lhe falou de forma áspera, disse assim, peraí, você vai pensando, eu sei o que é que eu vou dizer a ele. Você vai dormir pensando naquilo. Quando você se acorda, diz, eu vou pegar ele ali. Sabe o que é isso? Maquinar o mal. Jesus sabe o que é que disse? Você se irou contra aquela pessoa, você já matou, quebrou o mandamento. Isso é maquinar o mal. E você acha que isso é uma coisa de só menos? É não, irmãos. Sabe por quê? Porque as rixas, as intrigas levam, sabe o quê? À morte. Só que o ímpio está pensando nisso, ele ouve o quê? A voz da transgressão. Entende? Ele ouve a voz da transgressão. Ele disse, eu vou dar o troco e vou dar em dobro. Então ele já dorme pensando nisso. Ele vai ver. Está pensando o quê? Não sabe não com quem está falando. Não sabe não com quem afrontou. Quem ele afrontou. É assim. Então ele vai dormir pensando nisso. Por isso que Salomão, irmãos, lá em Provérbios, disse assim, Provérbios 4:14, diz, não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Não se associe com o homem mau. Não se associe com o ímpio. Não viva fazendo amizade com o ímpio. Não viva andando com o ímpio. O resultado vai ser mal. Sabe por quê? Porque ele dorme pensando em fazer o mal e ele acorda para fazer o mal. Versículo 15. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Eles não têm temor a Deus. Você anda com um ímpio para ele afrontar qualquer pessoa assim, é ligeiro. Soltar uma piada de mau gosto para alguém, é ligeiro. Fazer um ato obsceno, é rápido. Semana passada eu vi isso, irmãos. Os ímpios se cumprimentam fazendo atos obscenos uns para os outros, chamando palavrão uns com os outros. Eles têm prazer em fazer piadas de mau gosto uns com os outros. Como é diferente o justo. O Salmo 1 diz, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí veja, primeiro, o ímpio maquina. Aí Davi vai falar do segundo passo, ele se detém em caminho que não é bom. Então, o que pensou, maquinou em fazer, vai ser analisado, será calculado todas as probabilidades. E aí ele dá o terceiro passo, não se despega do mal. É uma sequência. O que é isso? Ele está decidido a praticar um mal que planejou, e ele vai determinado até fazer esse mal. E não quer ouvir ninguém que diga, não faça isso. Ele não quer ouvir.
E as consequências do ato, ele diz, isso não importa. Não importa. Eu estou decidido, eu vou enfrentar. Seja elas quais forem, porque ele acha que não tem nada a perder. Tivemos um exemplo desse claro aqui na cidade onde nós moramos aqui, Petrolândia. Maquinaram o mal contra uma pessoa. Prepararam. Saíram para executar. E o cara executou a pessoa na rua. Essa é a situação do coração do ímpio. Se você é um daqueles que pensa que o coração humano é bom, que existem pessoas de boa índole, esqueça. Porque a palavra de Deus diz o contrário. Por isso, irmãos, tendo consciência disso, logo a graça comum nos salta aos olhos. Porque se a coisa seguisse assim, por isso que eu disse, você ia pensar, se fosse desse jeito, pastor, assim todo mundo já estava se matando, estava uma confusão tremenda. Sabe por que o mundo não está assim? Por causa da graça comum. Porque Deus manifesta a sua bondade a pessoas que não têm o mínimo temor à sua lei, não têm o mínimo temor a Ele. Manifesta a sua bondade a pessoas que se rebelam diariamente contra Ele, contra a sua lei. Ele manifesta a bondade a pessoas que não têm a menor dificuldade em ir dormir pensando em fazer o mal e quando acorda está pronta. Pessoas que dizem assim, eita, eu pensei em fazer isso, eu dormi, rapaz, eu acordei, é melhor não fazer. Não, rapaz, eu vou fazer logo, antes que eu perca a coragem. Alguns dizem assim. É por isso, irmãos, que nós ainda estamos aqui. Esse mundo ainda está aqui, é a graça comum. Porque Deus tem um propósito. Evidentemente que o propósito maior é o quê? É o resgate do seu povo. Quem define a história da humanidade é a história da redenção do povo de Deus. Para isso, Deus é longânimo, bondoso e dispensa sua graça comum para resgatar aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Tem muita gente que diz assim, Deus é bom o tempo todo, né? Mas ele não tem a mínima noção do que estão dizendo. Porque ele sequer conhece o coração deles mesmo. Agora, Davi, irmãos, vai nos ajudar a entender isso. Por isso que o texto, irmãos, dá uma mudança tão drástica. Os irmãos perceberam a mudança no texto? O 36, do 1 ao 4, fala do homem ímpio, do coração do homem ímpio. A partir do versículo 5, olha como muda. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Mudou o assunto. Mudou por quê? Porque ele quer mostrar o contraste entre o coração do ímpio, o homem ímpio, e a bondade de Deus. Como é que você vai entender? Você tem que ter uma referência. A referência sempre é Deus, não é o homem, não é o coração do homem. Lembra do que nós falamos? O homem está com o céu acinzentado. Ele está cheio de pecado. O pecado afetou sua consciência, afetou seu coração, afetou todas as suas faculdades. Ele não tem noção, não. Agora vamos ver a bondade de Deus? É a segunda lição que nós queremos trazer para os irmãos. A bondade de Deus. Há um abissal contraste entre o ímpio e Deus. Vamos fazer a leitura? A partir do versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Olha, isso é para mostrar assim a imensidão, né, da bondade de Deus. 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Deu para entender agora a amplitude da bondade de Deus? Ela alcança todos os aspectos da criação, além da salvação. Por isso que até o ímpio recebe as bênçãos da bondade de Deus. Mateus 5,45, a parte B, diz assim: Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Para você ter uma noção melhor da bondade de Deus, pense na soberania de Deus. Tenha em mente isso. Deus tem domínio sobre tudo o que acontece. Tudo. Em Mateus 10, 29 e 30, um texto muito conhecido, quero relembrar aos irmãos, diz assim: Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai.
E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então imagina os irmãos. O homem sabe o que é cabelo da cabeça, mulher mais ainda. Você tem ideia quantos fios de cabelo seu, mulher, cai durante o dia? Todos eles estão contados. Salmo 147, o 8 e o 9, que nós cantamos, diz: Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, dá alimento aos animais. Isso quer dizer o que, irmãos? Cada refeição, cada satisfação, cada bem, cada raio de sol, cada nuvem, cada noite de sono, cada momento de saúde e segurança, isso é manifestação da bondade de Deus para com os homens. Paulo disse isso em Atos 14, 17, ele diz: nunca se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Olha só, Deus é bom o tempo todo. Está entendendo agora? Porque ele dá isso aos ímpios. A alegria que eles têm, a satisfação na realização, no seu trabalho, é Deus que lhe dá. A palavra de Deus está dizendo isso. Bênçãos de caráter emocional. Isso aqui, irmãos, é aos homens em geral. Isso é o produto da bondade divina. Senão, o homem se degenerava, se acabava. Entendem agora a ênfase que Davi está dando nesse salmo? Enquanto o ímpio se preocupa em maquinar o mal, Deus só se preocupa em fazer o bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Você já parou para pensar que o seu paladar é expressão da bondade de Deus? O boi, por exemplo, irmão, passa a vida toda comendo capim e fica satisfeito. Não é? Ele fica satisfeito. Você pode dar o capim para ele, a água, outra coisinha, uma palma, um negócio assim. A variação dele é capim e palma, é alguma coisa, um milhinho. Nós temos a condição de apreciar os sabores. Deus deu isso a gente. Além de saciar a nossa fome, Deus nos dá a experimentar o doce, o amargo, o picante, o cítrico. Não só o paladar, todos os sentidos manifestam essa extrema bondade de Deus. Apreciamos a variedade de cores, porque nossos olhos conseguem captar e ficamos deslumbrados. O cão, por exemplo, o cachorro, segundo os estudiosos, eles veem especialmente tons de azul e amarelo. Ele não consegue distinguir verde e vermelho. Os gatos têm visão mais limitada ainda. Eles enxergam melhor à noite, mas é pouca riqueza do espectro de cores, né? Da riqueza cromática, pouco eles conseguem ver. E o que dizer da audição? Nós apreciamos todos os sons, a música, as composições musicais, o som da natureza. Como é gostoso você ouvir as ondas do mar quebrando, né? Principalmente à noite, dá uma tranquilidade, né? Muitas vezes botam, né, no YouTube aquele barulho de água, de cachoeira, para você ficar ouvindo e ficar descansando, relaxando. Isso é a bondade de Deus, faz você captar esses sons, o canto dos pássaros. Lembram os irmãos que cantamos no Salmo 33? O versículo 5, a parte B diz: porque a terra está cheia da bondade do Senhor. Então não me venha dizer que Deus não é bom não, por causa das misérias que acontece, que é um dos questionamentos dos homens. Onde está Deus nessa violência toda? É não ter conhecimento de quem é Deus, tem do coração do homem. Loucos são os que não consideram a bondade de Deus. E aí eu faço uma pergunta de reflexão. Porventura, diante do que vimos até agora, até o momento, nesse sermão, Deus seria bom se não punisse aqueles que usam mal as suas bênçãos? Deus seria bom se não punissem aqueles que se aproveitam da sua misericórdia? E eu vou responder como o apóstolo Paulo: de modo nenhum, porque a sua bondade está intimamente ligada à sua justiça. E nós não podemos imputar qualquer injustiça a Deus quando Ele pune.
até com a morte. Se ele pune com a morte os obstinados, aqueles que quebram os seus mandamentos, ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom quando pune os que menosprezam o seu filho, os que menosprezam os mensageiros da sua palavra, ele continua sendo bom. Por isso está escrito: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Romanos 9, 22. Entende aqui, ó? Olha a expressão suportou com muita paciência. O que é isso? Manifestação do poder e da bondade de Deus. Então Deus está esperando o tempo certo para julgar os ímpios. É daí, irmãos, que vemos pessoas ímpias que parecem nada sofrer. Você olha uma pessoa ímpia, conhece dos seus pecados, todo mundo conhece. Parece que nada atinge. Mas não sofre nada, nada acontece. Não paga, não, pelos seus crimes. A razão dessas pessoas ficarem assim, aparentemente, ou melhor, temporariamente impunes, é a paciência de Deus em manifestar sua bondade para com elas. Mas vai haver um momento em que ele vai manifestar a sua justiça em ira. Veja, olha só, as pessoas não percebem a bondade de Deus. Sabe por que elas não percebem tanto a bondade de Deus? Porque elas estão experimentando essa bondade diariamente. Por Deus não as punir imediatamente, pensam que Deus não viu o seu pecado, não fez caso, esqueceu, e que isso está tudo normal. É assim mesmo. Ao invés de serem gratos, eles desprezam a sua bondade. Ser grato e dizer, rapaz, aquilo que eu fiz, rapaz, merecia uma punição imediata de Deus. Deus não me puniu. Oh Senhor, muito obrigado. Perdão, deviam se curvar. Aí não. Eles desprezam a sua bondade. Não vai dar em nada. Porque não existe Deus, o tolo diz para si. Mas na palavra de Deus está escrito: olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ninguém foge. E ele dá oportunidade, sabia? Dá muita oportunidade. Olha, por isso, irmãos, por isso, que o povo devia amar os profetas lá do passado. O povo devia amar os ministros da palavra nos dias de hoje. Sabe por quê? Que não é que eles são bonzinhos, não. São bonzinhos não, são pecadores, tal qual qualquer um. É porque, quando eles se levantam para falar, eles falam da parte de Deus, e eles chamam ao arrependimento. Isso é a melhor coisa para o homem, ser chamado ao arrependimento. Isso é uma dádiva, uma bênção, ser exortado para atentar para o caminho que conduz à vida. Quando você tem alguém que se levanta e fala da parte de Deus, mesmo que confronte você, você devia dizer, isso é bondade de Deus. Olha, Deus está sendo bondoso para comigo, levantou uma pessoa para me mostrar o erro. Deus é bom o tempo todo. Normalmente ninguém diz isso, né? Quando é confrontado. Quer ver um exemplo? Por quanto tempo, meus irmãos, Deus advertiu o mundo antes de enviar o dilúvio? 120 anos. Deus é bom ou não é? É ou não é? Deus é mau, matou todo mundo, mas advertiu antes durante 120 anos. Se você não conhece Deus, você vai dizer que Deus é um Deus vingativo, destruidor, matou a humanidade todinha. Que chacina. Não, ele advertiu. Como é que o homem estava vivendo? Estava vivendo naquela condição que disse os irmãos, cheio de pecado, acinzentado. Né? Casavam, davam-se em casamento e viviam do jeito que queria. Mas ele advertiu, não advertiu? Mandou um homem. Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Advertiu. Deus é bom ou não é, irmãos? É bom. É muito bom. Sabe por quê, irmão? Porque ele tem o direito de punir logo na primeira advertência. Ele tem o direito. Advertiu. Está advertido? Está advertido. Não atentou, não? Não. Punição. Ele faz isso? Não. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Mas o povo não conhece a Deus, né? Ele não põe um fim imediato na alegria dos homens, em meio aos seus pecados, ele não põe.
Mas não pense que isso vai ser assim, né? Não despreze a bondade de Deus, pensando que as suas obras não serão arguidas nem julgadas. Ele disse a Abraão: ó, você vai para uma terra lá, vai demorar, porque a medida da iniquidade deles ainda não chegou. Então Deus estava esperando, por um lado, sim, irmãos, estava esperando. E lá em Canaã, teve quem se arrependesse? Teve. Raabe e a sua família se arrependeram. Que se saiba só, né? Agora, se ao invés de arrepender com esse tempo todo, o homem insiste nos seus pecados, a Bíblia diz: você está provocando a ira de Deus. Você está provocando a ira dele. Em Eclesiastes 8:11, veja como não se encaixa aqui. Diz assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Mas Deus cumpre sua promessa no tempo certo. Essa certeza faz com que o salmista afirme, olha o versículo 6, a parte A. Olha o que aqui diz. Salmo 36, A. A tua justiça é como as montanhas, os teus juízos como um abismo profundo. Concluindo, irmãos, vamos lá para o versículo 10. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Enquanto o homem perverso não tem consciência da bondade de Deus em sustentá-lo e preservá-lo, Davi solicita que o Senhor continue agindo com benignidade para com os retos de coração. Que maravilha! Por quê, irmãos? Porque esse salmo ele iniciou falando do coração perverso do ímpio, e está terminando falando da bondade de Deus e do coração reto dos justos. Quem são esses justos? Aqueles que tiveram o coração transformado por Deus, né? Porque nós não temos condições de nos tornar justos, né? Nós não temos condições de nós nascermos de novo, né? Produzir em nós um novo nascimento. E esses aqui mostram a gratidão a Deus, ou devem demonstrar a gratidão a Deus por sua bondade. Estes aqui devem mais ainda reconhecer infinitamente mais a bondade de Deus nas suas vidas. Agora, preste bem atenção. No final, Davi mostra o destino dos ímpios. Qual é? Versículo 12. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem se levantar, ou já não podem levantar-se. É triste o fim daqueles que desprezam a bondade de Deus. E aí vem a palavra de advertência. Se você tem desprezado a bondade de Deus, é hora de se arrepender. Reconheça que tudo que você tem recebido provém unicamente da benignidade do Senhor. E olhe, não há forma maior de rejeitar a bondade de Deus do que rejeitar o seu filho. Ele morreu para conceder vida. Só há verdadeira vida em Cristo, unido a Cristo. Não se engane, não se iluda. Não se iluda aí com as pessoas aí que estão pujantes nas redes sociais. Não se iluda. Tenho pessoas conhecidas, as postagens são só de viagens, restaurantes, passeios, cidades próximas daqui, capitais do país, capitais de outros países, recomendações. E tem algum problema nisso, pastor? Estão vivendo em Cristo, para a glória dele? Se não, essa vida não vale nada. Toda essa alegria, toda essa comida diferente, todas essas experiências de vida, todas essas viagens, menos de 1 minuto no inferno, você vai esquecer de tudo isso. Esquecer de tudo. Não vai valer de nada. Menos de 1 minuto. Sabe por quê? Porque rejeitou a maior bondade de Deus para ele, que é Cristo Jesus. Se você rejeita essa bondade, um dia vai estar eternamente afastado dela, em tormento, e sem chance de reconhecê-la. Enquanto você está aqui na terra, você ainda tem chance. Por isso eu digo, corra para Cristo, e você vai experimentar a plenitude da bondade de Deus. Amém.